A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Vamos aprender sobre a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Graças a Deus. Coisa maravilhosa, né? Saber que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e é a luz que vai iluminar os meus caminhos. Vemos aqui, né, quando a gente compra um aparelho ou um eletrodoméstico e para saber como funciona, lemos o manual de instrução. Para funcionar perfeitamente, temos que seguir todas as instruções que estão indicadas ali no manual. Mas você pode perguntar: o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A Bíblia é o nosso manual de instrução. E para que serve uma Bíblia? Para nos ensinar sobre quem somos e como funcionamos. Ela é como um manual de instrução. Ela explica tudo que precisamos saber para funcionarmos bem. Isto é, para ter uma vida tranquila e próspera. A Bíblia, ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, a Bíblia, ela tem uma orientação para nós. E tudo que precisamos saber para termos uma vida melhor, de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber para ter uma vida melhor, de acordo com a vontade de Deus, está na Bíblia. Hebreus 4, 12. Por esses motivos, precisamos ler, precisamos meditar e estudar a palavra do Senhor, porque nela encontramos o que precisamos. Aí vem a pergunta: quem escreveu a Bíblia? Tudo que está escrito foi inspirado, quer dizer, foi ditado pelo Espírito Santo a homens especialmente escolhidos para escrever a Bíblia. E como saber se a Bíblia é verdadeira? Não adianta nem discutir se é verdadeira ou não. É preciso crer nela e seguir suas orientações, as suas instruções. Aí você vai experimentar que ela é verdadeira. Quando você vê começar a cumprir na sua vida aquilo que está escrito na Bíblia, aí você vai entender que ela é verdadeira. Na Bíblia está a verdade para sabermos se algo está certo ou errado. Então, na Bíblia, nós vamos saber se alguma coisa está certo ou errado. Nesse mundo, temos que comparar com o que está escrito. As leis do homem sempre mudam e cada vez estão voltados para o ego e as injustiças. E as pessoas estão perdendo a referência do que é certo e do que é errado. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a garantia se estamos na vontade de Deus ou se estamos enganados sobre algo. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela te orienta
se o que você está fazendo está certo ou se está errado, se está dentro da vontade de Deus ou se você está enganado. Então, quando devemos ler a Bíblia? Todos os dias para termos sabedoria. Então, todos os dias é necessário ler a palavra do Senhor, porque é nela que você vai alcançar sabedoria. O que está escrito nela fala sobre Deus. Fala sobre Deus, o nosso Pai, e sobre Jesus, o nosso Salvador. E fala também sobre o Espírito Santo, o nosso companheiro. Então, se você não lê a palavra, como você vai saber das coisas de Deus, das coisas de Jesus e das coisas do Espírito Santo, que é o nosso companheiro? Ela explica por que fomos criados. A Bíblia ela vem explicando por que fomos criados, o quanto somos amados e os planos de Deus para nossas vidas. Então lá está nos falando, né? O quanto somos amados e quais os planos de Deus para as nossas vidas. E quanto mais obedecemos a palavra, mais limpo do pecado ficamos. Você pode meditar em João 15:3. Enquanto lemos ou ouvimos a palavra, temos a presença de Deus. Então, quando estamos lendo, ou quando estamos ouvindo, né? Porque muitas pessoas às vezes não sabem ler, mas a fé diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E temos a presença de Deus quando lemos ou ouvimos a palavra. E Ele fala, revela, ensina, consola, restaura a nossa alma e nos dá alegria. Porque quando você lê ou ouve a palavra do Senhor, você vê Deus falando com você. Ele te revela as coisas que precisam ser reveladas, te ensina, te consola muitas das vezes e te restaura a alma e te dá alegria. Salmo 19, verso 7 e 8 e Romanos 12, 2 nos orienta a não conformar com este século, não tomar a forma, não ficar parecido, né, com o mundo, mas transformar pela renovação da mente. Então, a Bíblia vem nos orientando a não nos conformar com este século, com as coisas que têm acontecido neste século, a não tomar a forma e nem ficar parecido com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Mudar tudo, começando pela maneira de pensar. Pensamos coisas corretas e agiremos corretamente. Então, se começarmos a pensar coisas boas, coisas corretas, com certeza agiremos corretamente. Essa transformação de mente é para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a sua mente ela é transformada e quando você muda os seus pensamentos e começa a pensar pensamentos bons, pensamentos de Deus, aí você vai experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Como transformar nossa mente? Substituindo o que recebemos do mundo pela palavra de Deus. Então, como você vai transformar a sua mente? Aquilo que você recebeu aqui no mundo, que você aprendeu, você substitui, né? Pela palavra de Deus. Aí começa agora a examinar, a estudar a palavra de Deus. Então, aí vem a transformação na nossa mente. Como diz aqui a palavra do Senhor. Vamos substituir aquilo que nós aprendemos, que nós vimos, vamos substituir pela a palavra do Senhor.
como praticar? Ler, meditar, ouvir, cantar, falar, comentar, pensar, enfim, encher-se da palavra de Deus o tempo todo. Então é isso que você vai renovar na sua mente, vai mudar, né? Agora você vai ler mais, meditar, ouvir, vai comentar, pensar, né? Encher-se da palavra de Deus o tempo todo. Então a sua mente ela será renovada. Aqui você pode meditar em Filipenses 4, verso 8 e Colossenses 3,16. Assim nossa mente renovará e pensará conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo. Então, quando você começar a meditar na palavra de Deus, você vai começar a entender as coisas de Deus. Graças a Deus. E não conforme o mundo, mas sim conforme as coisas de Deus. A Bíblia, ela é autobiografia de Deus. O que é autobiografia? É alguém escrever a história de si mesmo para outros poder conhecer. Então, na Bíblia, Deus fala sobre si mesmo, sobre os seus desejos, sobre sua vontade, o que lhe causa tristeza, o que lhe causa alegria, seus planos, seu amor por nós e tudo sobre nós, quem somos, de onde viemos, por que existimos e o que acontecerá depois da morte. Então, o Senhor na Bíblia, ele vem falando tudo sobre ele, que ele é amor, que ele é o soberano, que ele é o todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E ali vem mostrando para nós, né, seus desejos, sua vontade, aquilo que fazemos que lhe causa tristeza, mas aquilo que causa alegria, os planos de Deus para nós. Então, o Senhor aqui vem falando sobre tudo, tudo sobre nós, quem somos, quem sou eu, quem é você, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Então, a palavra do Senhor aqui, ela vem nos orientando tudo sobre a nossa vida, né? De onde viemos e para onde iremos. Ela vem nos orientando que não estamos aqui por acaso. Nós viemos aqui por um propósito. E quando saímos daqui, vamos para onde? A palavra do Senhor vem ensinando o que acontecerá conosco depois da nossa morte. Por isso, a Bíblia é o livro mais importante da face da terra. E também é a palavra de Deus viva para nós. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar com você, sentir a presença de Deus, leia a Bíblia, pois Deus fala por meio dela. Então, leia a palavra, medita, porque você vai receber a presença de Deus e vai ouvir Deus falando com você através da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos meditar, né, nesta palavra, que o Senhor deixou para nós esse manual de instrução, como devemos agir, como devemos ser. Que Deus possa abençoar todos os soldados e guerreiros nesta noite. E vamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, soldados de Cristo, guerreiros do Senhor. Tenham todos uma boa noite. Vamos aprender sobre a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Graças a Deus. Coisa maravilhosa, né? Saber que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e é a luz que vai iluminar os meus caminhos. Vemos aqui, né, quando a gente compra um aparelho ou um eletrodoméstico e para saber como funciona,
lemos o manual de instrução. Para funcionar perfeitamente, temos que seguir todas as instruções que estão indicadas ali no manual. Mas você pode perguntar: o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A Bíblia é o nosso manual de instrução. E para que serve uma Bíblia? Para nos ensinar sobre quem somos e como funcionamos. Ela é como um manual de instrução. Ela explica tudo que precisamos saber para funcionarmos bem. Isto é, para ter uma vida tranquila e